Uhum. Estamos começando o programa Luxo a Mais podcast de hoje com a presença do querido Dr. Roberto Bijos, que é cirurgião plástico. Bijos, seja muito bem-vindo. Eu agradeço muito o convite de vocês aqui, sempre. Vocês são sempre muito amáveis comigo. Na verdade, é um prazer estar podendo finalmente gravar com você, porque a gente tem uma relação de amizade já há muitos anos. E já estamos enrolando para fazer essa gravação. Faz muito tempo. E você é responsável por um projeto que a mim me encanta muito, que é o projeto Super-Humano. Vamos conversar um pouco sobre isso? Vamos, com prazer. Conte pra gente como funciona esse projeto. Isso é uma história de uma vida, praticamente, né? Isso começou lá atrás, há 25 anos atrás, com a modulação atlética. A técnica que eu concebi que esculpe toda a musculatura do tronco, principalmente. Depois a gente passou a esculpir braço, de gordura e uma parte da gordura que chama fração estromal, onde contém a célula tronco. Então a gente começou a refazer os volumes musculares que estavam perdidos ou equalizar uma musculatura não muito bem proporcionada. Então isso levou o resultado da modulação atlética para um outro patamar, né? Obviamente a gente teve muita colaboração de vários amigos, né? Depois a gente passou a fazer toda a parte facial, né? Então chegou num ponto onde a gente tinha as cirurgias ideais para o corpo inteiro e para o rosto, e nós tínhamos já o tratamento com as células tronco. E aí foi um negócio tão apaixonante que eu fui expandindo a minha área de conhecimento na medicina regenerativa, que é justamente tratamento com as células tronco. Aprendi com muita gente assim muito grande no mundo inteiro. A gente acabou fazendo um network assim mundial. Eu aprendi tudo mastigado com os caras que criaram as pesquisas que criaram, na verdade, os tratamentos que hoje são sacramentados com célula tronco mesenquimal, célula NK, todo esse arsenal celular que a gente tem aí. E aí, o que eu fiz? Como a gente sabia fazer a casca, eu passei a tratar os órgãos internos e as articulações. E até o cérebro, que a célula tronco a gente desinflama o cérebro, né? Então a gente passou a ter a integralidade do corpo, tanto no seu aspecto externo quanto interno, no tratamento, na regeneração. E aí eu ainda achava que faltava alguma coisa. Foi aí que nós criamos a terapia do metaverso, né? E aí realmente a gente trata a sua cabeça. O que é a terapia do metaverso? Na verdade, você tira a pessoa do mundo, joga ela no metaverso, joga no ambiente do computador, onde ela é impregnada num ambiente ideal para aceitar as ideias que ela está recebendo. Então, por exemplo, vai desde um atleta que está lesionado há muito tempo sem treinar, né? Você ensina o atleta, você reprograma a cabeça dele para fazer os movimentos que ele deixou de fazer por causa do desuso, por causa do destreino, né? Até você tratar problemas mentais, tipo agressividade, ansiedade, angústia, né? Os estados que a gente chama de... Ou seja, estados de inflamação cerebral. para a gente explicar assim de uma maneira mais aberta para o público em geral, você entende claramente que não adianta a pessoa fazer uma cirurgia e se transformar. Porque em muitos momentos ela pode não estar preparada psicologicamente e, na verdade, muitas vezes não está, né? Então você promove não só uma recuperação dessa pessoa de maneira física ou estrutural ou para ter performances melhores como um esportista e tudo mais, mas dá uma turbinada na mente dela para ela se entender melhor. Eu já pensei assim, né, com esses aspectos psicológicos da cirurgia. Mas de verdade, na maioria dos casos, a cirurgia bem feita com resultado bom, ela corrige muito aspectos Isso é verdade psicológicos, também. principalmente de autoaceitação. Claro. Né? Porque
A pior coisa que tem é você olhar no espelho e não gostar daquilo que você está vendo. Para você, Principalmente- olha, para você ter uma ideia, isso é tão especial que você está falando que, por exemplo, eu de vez em quando vejo pacientes de otoplastia simples. E, para minha surpresa, a primeira vez que eu vi uma pessoa sair de uma cirurgia de otoplastia, ela chorava tanto, mas tanto, 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 depois de fazer uma cirurgia como essa, que pra gente, eu que vi antes, eu não achava que essa pessoa tinha uma necessidade tão grande, eu, de fora. Mas para ela foi uma transformação de vida, uma cirurgia tão Mas pequena. chorava de alegria. Você tá De falando. alegria, feliz e contente. Por quê? Porque foi outro astral, né? Sim. Então, quanto tempo essa pessoa esperou para chegar nesse ponto, né? Tem uns tipos de cirurgia que incomodam mais a mulher do que o homem. Uma delas, por exemplo, é justamente cirurgia de orelha de abano, porque a mulher gosta de fazer pente. A gente tá mesmo quase sempre com a mesma cara, a gente que é homem, né? É. Mas mulher não, quer fazer um coque, quer prender o cabelo, então naquela orelha de abano. Então, outra coisa que incomoda muito a mulher é pálpebra, né? Por causa de maquiagem. A gente não faz maquiagem na pálpebra, mas a mulher faz. Tem excesso de pele, às vezes, ela não consegue prolongar o olho e tal. E isso aí é um aspecto que a gente leva muito em consideração, porque é um aspecto emocional. É o que leva a paciente a operar. Dificilmente você vai ver uma paciente que vem operar a pálpebra, que a pálpebra está tão caída que está virando o cílio para dentro e fazendo micro lesão na córnea, entendeu? Pouco você vai ver, mas a mulher que está descontente porque ela não consegue fazer maquiagem direito, está com cara de velha, de cansada, de o que você quiser. Você é a grande maioria dos pacientes. Que coisa interessante, porque, assim, hoje em dia a gente vive numa situação muito de exposição social, né? Redes sociais, elas meio que pressionam as pessoas a terem um visual, uma estrutura física visual. Não é E que elas meio que pressionam, elas cobram. cobram. E, na verdade, existe uma cobrança que nem é tão real assim, mas chega-se um ponto de que a pessoa acha que ela precisa não ser mais ela. Como que você consegue controlar isso em um paciente que chega até você, por exemplo? Então, é aí que a gente encaixa as terapias celulares e a terapia no metaverso. Às vezes você pega um paciente tão alterado psiquicamente, psiquiatricamente, né? Não psiquicamente, mas que você fica meio imperativo você entrar com as 3 terapias juntas, entendeu? A célula desinflama o cérebro, a terapia do metaverso traz a pessoa mais para o lugar dela, entendeu? Então você fica com um ambiente biológico mais saudável para fazer uma cirurgia. Tem um posicionamento nosso quanto a ambiente biológico para que ou uma cirurgia ou uma terapia celular seja otimizada, entendeu? Então, por exemplo, tem um consenso quase que mundial hoje. Hoje ninguém discute que o seu trato digestivo é o segundo cérebro, Sim. certo? Então, assim, se você não... Eu não consigo conceber mais hoje um cirurgião que não cuida de tipo da alimentação do paciente para saber se ele faz algum tipo de esporte ou não, para saber se ele tem algum tipo de lazer. Isso influencia no terreno biológico. Se pegar um cara, um paciente que bebe, fuma, é totalmente sedentário, vive virando noite em claro, você não vai ter o mesmo resultado Não. do que um paciente que vai para academia todo dia, faz dieta, dorme bem, reza, entendeu? É diferente. É outro bicho que você vai operar, tá? Não é a mesma coisa. Então, tudo isso aí é muito importante. Então, a gente resolveu condensar esse universo porque ele estava muito jogado. E também Existia tem uma. uma coisa num lugar, outra no outro. Eu falei assim, peraí, Sim. vamos na medida do possível, né? Juntar tudo é fácil. O que não é tão fácil é você padronizar impossível, mas a gente tenta levar para uma pré-padronização. Agora, o mais importante são os protocolos que a gente cria em cima de cada tratamento. Certo. O protocolo é o pulo do gato. É o que vai é a diferença de funcionar ou não. Vou te explicar simplesmente por quê. Célula tronco mesenquimal não tem nada de milagroso, mas ela é quase. Ela é muito superior a qualquer tratamento. Vamos dizer para recuperar órgãos internos, reverter
quadros de diabetes, pós-infarto agudo do miocárdio, sequela de alguma inflamação de órgão digestivo, essas coisas. Não adianta você dar... E a célula-tronco mesenquimal, que a gente obtém em laboratório a partir de cordão umbilical, ela é cara, a obtenção dela, porque a gente tira de cordão umbilical. O cordão umbilical, você concorda que é lixo hospitalar? Exatamente. Porque se não usar, levar para o laboratório, eles vão jogar no lixo aquele Sim. cordão que tirou. Então, assim, a gente coleta os cordões umbilicais, isso tem uma ética, tem uma legislação, tem todo um acordo, tem uma papelada para fazer, tudo legal. A mãe que está doando o cordão umbilical, ela tem que ter a anuência dela para ciência, isso aqui. Então, ela doa o cordão. O cordão ali é de graças, né? Ele ia jogar no lixo, você coloca no saquinho. Na hora que você coloca no saquinho, com meio de cultura, ele começa a custar. O saquinho com meio de cultura custa caro. Aí, vamos dizer que tem, vamos lá, 3, 4 cesáreas ou partos numa manhã. E o seu motoboy vai lá coletar os cordões. Aí já custou para colocar no saquinho com meio de cultura. O motoboy custa. E chega no laboratório e começa a custar pesar. Correndo o risco ainda do motoboy não chegar no lugar, né? Mas chega mais que a gente. Então, por exemplo, só para você ter ideia, existe um reagente que a gente usa para fazer digestão química do que não é célula-tronco. A célula-tronco ela está numa certa região do cordão umbilical, né? Aí você tira aquilo e você tem que separar a célula-tronco. Basicamente, essa célula-tronco ela é separada por digestão química. 1 litro de um digestor químico custa na casa dos 30 mil reais. Entendeu? Obviamente, você não vai usar 1 litro para um cordão umbilical. Sim, mas é um Entendeu? custo Então, que você assim, já tem que ter aí você tem investido. o custo de entrar no laboratório e tem várias máquinas, então, implantação as máquinas são caras. Tem uma máquina para ver a viabilidade da célula, outra para ver se tem contaminação, a outra de separação. A outra é um counter, ele faz contagem de célula também. Então, na hora que você fala, eu tenho 100 milhões de células dentro dessa amostra, dentro dessa ampola, você tem mesmo 100 milhões porque foi contado. Tudo isso custa muito caro. Aí, depois, você tem um projeto, um processo de congelação. Você vai congelar essa célula a mais ou menos 200 graus. Mais ou menos 196, é nessa ordem de grandeza. Quanto você acha que custa manter um banco criogênico? Caríssimo. É muito caro. Então, isso faz com que o lixo cirúrgico, que tem o remédio, medicação mais preciosa para a gente, passe a custar caro. Mas é outro padrão de tratamento. Entendeu? É a diferença da gente trabalhar com medicina regenerativa, o uso de célula, é que, apesar das indústrias farmacêuticas terem feito medicamentos fantásticos, terem feito antibióticos, alguns antidepressivos, os mais antigos são mais, por incrível que pareça, são mais bacanas, né? Remédio para dor, remédio para febre, isso era coisa muito boa, mas fizeram muita coisa ruim, entendeu? Assim, fizeram as estatinas, que a longo prazo é um veneno, né? Fizeram medicação que cria dependência. Então, é muito comum você ver um paciente com 35, 40 anos de idade que começa a ter algum sintoma de alguma coisa, aí ele começa a tomar uma medicação, tem um efeito colateral, aí ele passa a tomar aquela medicação, mas a outra que vai amenizar o efeito colateral dele. Então, mas você não Isso aí vai concorda? progredindo. Você não concorda que, por exemplo, nós somos de uma geração em que nós só tínhamos essa opção? Só Por tinha exemplo, essa eu me opção. recordo que na minha casa tinha literalmente uma farmácia. Então tinha remédio para tudo de tudo e que era acessível. Não, Então, mas eu tenho farmacinha em casa. sim, mas eu me recordo, por exemplo, Coisa que é boa. Sim, coisa boa. Mas, por exemplo, hoje você tem uma visão e uma oportunidade como profissional de trazer uma coisa que é a parte da indústria farmacêutica que ela tem 90% de produtos que realmente fizeram a diferença, mas que não tem a eficiência de um produto natural. Então, aí eu já acho que é muita bondade sua falar. Eu tô sendo gentil, na verdade. Porque, na verdade, é o seguinte:
As farmacêuticas, elas têm que criar receita, senão Ué, vão falir, claro, certo? é a função E dela. elas têm que vender mais remédio. Então, assim, de verdade, que é uma visão muito clara isso aí, existe uma corrente dentro da medicina muito grande, muito expressiva, que considera veementemente que as grandes farmacêuticas elas criam um doente crônico. O cara começa a consumir medicação com 40, vai subindo o consumo dele e ele vai morrer consumindo. Se o cara morrer com 80, 80 e pouco, Grande negócio. 40 e poucos anos consumindo, É, é um grande super negócio. business, entendeu? Ao passo que a gente na medicina regenerativa, a gente está criando o saudável crônico. É o saudável que sempre vai precisar de célula, porque ele vai se sentir tão bem, tão revigorado, tão rejuvenescido, tão up-to-date, que ele vai sempre precisar de célula. Ora, célula é mais caro que a maioria dos medicamentos, né? Tem poucos medicamentos que têm o mesmo custo da célula. Por exemplo, você passar pessoa com câncer, precisa usar o anticorpo monoclonal, então tratamento caro. Tratamento de célula também não é barato. Hoje é um Hoje tratamento tem esse custo quase que elitizado. sim. Mas a Entendeu? tendência é que ele Mas melhore, a né? tendência é Natural. que com o aumento do número de tratamentos, a gente aumenta a produção, a eficácia de produção de célula, e no fim das contas, dentro de alguns anos, esse custo da célula vai cair. Nesse ínterim, nós estamos formando mais profissionais, vendendo mais mentoria, mais curso, porque não é um curso de fim de semana, entendeu? Você vai reaprender a tratar toda a medicina, tá? E aí, por exemplo, o ortopedista vai tratar de doenças ortopédicas, o cardiologista vai tratar de grande maioria de pacientes com insuficiência cardíaca ou pós-infarto agudo do miocárdio, entendeu? Que é um pouco limitante. Cada especialidade, então, se você pegar, por exemplo, um médico, e a medicina regenerativa não é só para médico, tá, gente? Assim, ela cabe dentro da odontologia, os biomédicos vão usar, é assim, em se falando de mercado é extremamente interessante. Sim, muito Então a gente tem que interessante. formar todo mundo para não fazer besteira. Aí a besteira que você pode fazer é jogar a célula fora. Então, assim, a célula, para ser bem absorvida e ela funcionar bem, você precisa preparar o terreno biológico que vai receber essa célula. Entendeu? É por isso que a especialização em medicina regenerativa, ela é ampla. De verdade que você tem que rever toda a medicina. Você tem que rever certos conceitos, você tem que incorporar alguns conceitos e aceitar que aquilo vai fazer com que você tenha um padrão de vida muito superior comparado ao tratamento que a Big Pharma te oferece hoje, que é uma realidade. Tá, mas Hoje o eu, por tratamento da exemplo, Big penso. Pharma é uma realidade, mas o nosso também. Sim, mas eu penso, por exemplo, quando você pensa em tratamentos com célula-tronco, e, por exemplo, eu vejo assim, eu não sou da área da saúde, mas eu percebo o quanto que um SUS, uma economia do Brasil, por exemplo, um governo do Brasil vai economizar com essas tratamentos de Monjaro, por exemplo. Quantas pessoas com menos obesidade vai melhorar? Muito. Muito, não é? Muito, é o que eu falo. Então, pensa A Big na Pharma transformação histórica tem que vai uns acontecer. negócios fantásticos, mas, por exemplo, tem uma grande médica aqui no Brasil, que eu tenho o prazer de ser amigo dela, escreveu um artigo há muitos anos atrás das 11 doenças que mais oneram o SUS. E dessas 11 doenças, 100% são tratáveis com célula-tronco. Então, E a gente fez a prospecção do tratamento. Porque, por exemplo, uma doença afasta o indivíduo da sua atividade laboral, vida social, o uso de medicamento. Então, você procrastina a vida do cara de uma maneira, né, que ele fica improdutivo durante muito tempo e custando. Ao passo que com a célula, ele faz uma transição de doente para não doente muito rápido, né? Isso economiza muito dinheiro. Então, nós fizemos uma prospecção, a gente teve um auxílio de um macro orçamentista do governo, que é nosso amigo pessoal na informalidade. Então, a gente chegou à conclusão que a gente consegue cair pelo menos 20% do custo SUS com tratamentos celulares. e 20% é muito dinheiro. De custo É muito SUS dinheiro. é muita grana. Muita grana. Entendeu? Dá para fazer
um hospital alguns hospitais por mês com essa. E hospitais de terapias celulares, né? O que passa a ser hoje, por exemplo, o custo grande do SUS são as cirurgias de alta complexidade, né? Você diminui essa alta complexidade muito. Eu apresentei no congresso um caso de um paciente meu que ele fez a modulação atlética, ele estava bem descuidado. E ele tinha indicação de fazer prótese total de ombro, dos dois lados, era bilateral. Tinha muita dor no ombro, tinha muita limitação. Aí ele falou assim, ó, e a gente ficou muito amigo, né? Depois que eu resolvi o problema da barriga dele, do peito que estava caído e tal. Ele falou assim, bicho, eu vou operar o ombro. Eu falei, se eu operar o ombro, nunca mais converso com você. Deu uma intimada nele. Falou, mas o que eu vou fazer? Vou ter dor? Eu falei, não, nós vamos tratar com célula. Tá? Falei, você vai gastar um pouquinho mais, porque é um tratamento particular. Grande parte da tua prótese total de ombro você vai fazer pelo convênio, tudo. Mas eu te prometo que vai valer a pena. Então eu tenho um vídeo desse cara, 12 horas depois da primeira sessão de célula-tronco, sem dor num braço e quase sem dor no outro que doía mais. Muito bacana. 12 horas depois. Com 24 horas, 72, não tinha mais dor. Em 2 meses de tratamento, ele estava lutando boxe. Eu tenho os vídeos. Que vitória, hein? Então, assim, a gente sabe o quanto funciona. Faz 10 anos que a gente faz isso. Não é que a gente está descobrindo agora e ficando, nossa, estou maravilhado. Não, a gente começa fazendo o tratamento não acreditando que ele vai dar certo. E é sempre uma surpresa extremamente agradável. Como eu já falei para você, eu tenho um caso na minha família. O meu pai teve um infarto agudo do miocárdio na porta da minha clínica. Foi internado, foi para UTI, quase morreu, ficou 12 dias na UTI. Aí saiu da UTI, ficou 1 ano em tratamento convencional, tá? Com os melhores cardiologistas da minha confiança, né? E só tomando medicação original. Não vai tomar nenhum genérico, porque a própria Big Pharma, ela desacredita os genéricos, né? Percebi já também. Ela desacredita os genéricos. Então, eu falei, beleza, vamos atrás da Big Pharma. Tá, vamos tomar só o sal original, entendeu? Vamos fazer esse tratamento. Durante 1 ano, a fração de ejeção dele é quanto de sangue o coração consegue ejetar. Nós chamamos de fração de ejeção. O nome é autoexplicativo. O coração dele estava bombeando só 30%, a fração de ejeção dele era de 30%. É muito baixa. Muito baixo. Você vai empurrar uma cadeira, é um super esforço. Aí deu 1 ano, eu chamei os cardiologistas e falei, vocês vão assinar embaixo do que eu vou fazer. Aí eu criei um protocolo para infarto agudo do miocárdio, para reduzir a história em 8 meses. A fração de ejeção do meu pai foi para 61. E depois de um ano e meio sem tratamento, ela se estabilizou em 58. Isso é muito importante. E agora nós vamos voltar a fazer os tratamentos, porque é um paciente de 81 anos. Então, assim, ele tomando célula a cada 6 meses, fica muito bem, obrigado. Olha, uma coisa que me chamou a atenção também na questão da célula-tronco é que se você pegar matérias de 10 anos, de 20 anos, isso era uma coisa bizarra, né? Tipo assim, como células-tronco. Mas há 35 anos já tinha estudo bom. Claro, eu tenho certeza disso. Mas assim, pensa, você que está inserido nisso hoje, já nesses últimos 10 anos, o que você projeta, por exemplo, para os próximos 10 anos? Essa época que nossos filhos vão estar muito mais beneficiados. Vão. Para os próximos 10 anos eu projeto um cenário bem realista de que uma porcentagem muito grande de todas as terapias, em todas as especialidades, vai mudar para terapia celular. Vai mudar porque tem muita cirurgia que você deixa de fazer, tem muito tratamento arrastado que não fica arrastado. A recuperação é muito rápida. A recuperação e a regeneração celular é muito rápida. Entendeu? E, obviamente, com o aumento da produção de células, de derivados celulares, tá? E a popularização disso, vai ter concorrência, os tratamentos vão cair de custo, mas a gente vai ter uma abrangência muito maior. Tá? E por que eu te falo que o cenário é realista?
pelo simples fato que a gente já está fazendo. Sim, exatamente. Não é que a gente está pensando em fazer. Nós já estamos fazendo há 10 anos, entendeu? E tem gente que já está fazendo há 30. Tá? Então, é assim, eu aprendi com o pessoal que está fazendo há 30, 20 anos e tal. E de 10 anos para cá, a gente só tem tido resultado bom. Tá? Porque, assim, célula-tronco tem efeito colateral. A pior coisa que pode acontecer é não acontecer nada. Nossa, o tratamento deu errado. Ah, mas teve efeito colateral. Não, colateral não. A não ser que tem, por exemplo, se ele deu uma hiperdosagem de célula, pode fazer uma hiperreação imunológica, com tempestade de citoquina, daí precisa entrar com doses altas de corticóide, mas isso aí, a gente já passou dessa fase de saber o quanto de célula tem que usar, o quanto vai dar de reação, isso aqui, entendeu? Já está tudo muito peneirado, assim, e com o advento aí da informática, né? A gente está em contato e tal. Seu mundo ficou muito pequeno. Hoje você não precisa mais fazer um super investimento, pegar um avião, ficar num lugar para ir para um congresso, para aprender uma coisa com um cara que desenvolveu uma técnica, entendeu? Hoje está online. Na pandemia, nós fizemos o primeiro congresso online de terapias celulares da Sobracel, Sociedade Brasileira de Terapias Celulares. Eu chamei o convidado internacional, foi um cara que ele já foi o chefe do laboratório de célula-tronco de Harvard, um cirurgião ortopédico, e foi fantástica a aula que o cara deu. Então, assim, a gente estava na pandemia, preso dentro de casa, mas estava fazendo um congresso com um que é nome mundial, entendeu? Todo mundo aprendeu muito. Foi muito bom essa época, né? Entendeu? Então, hoje a velocidade hoje a informação é imediata. Você descobriu um negócio aqui, agora você pega o seu celular, você botou nas redes. E tem outra coisa também. Isso porque a gente não falou da questão que a inteligência artificial está muito beneficiando a medicina também, né? Isso aí é um cutting edge, é um ponto de mudança total, justamente no tratamento que a gente chama de terapia no metaverso. Porque o que acontece, na verdade, é uma programação. Sim. É conteúdo e como esse conteúdo vai ser apresentado para o paciente. Então, isso aí, como foi concebido há mais de 5 anos, há 5 anos atrás, você tinha que ter uma equipe de programador para fazer um programa para tratar um tipo de condição mental. Hoje, com a IA, não. Porque você tem a IA que condensa conteúdo, a IA que expande conteúdo, você tem a IA que cria imagens, que cria cenários, entendeu? Na hora que você tira a pessoa do mundo, coloca ela no metaverso e você coloca num ambiente ideal, que é agradável para ela, a ideia entra muito mais fácil. E eu ouso dizer que ainda, isso aí já está em fase de desenvolvimento, nós vamos fazer uma terapia no metaverso para aumentar o QI das pessoas. E eu acredito que isso seja muito possível. E isso não é eugenia. Eu particularmente tenho percebido... Isso é um fato de pesquisas internacionais. O QI médio de certas populações caiu nas últimas décadas. Entendeu? Então, com conteúdo de qualidade, aí nós vamos usar as mídias sociais, a informática, tudo para o bem. Entendeu? Para colocar conteúdo de qualidade na cabeça das pessoas. E outra coisa que me chama muito a atenção também, eu percebo que ao longo da nossa faixa de história da humanidade, a gente teve picos de limite e médias de idade. Então, por exemplo, idade média, 35 anos homem, mulher 22, e a gente já sabe como que é possível isso. Hoje a gente já está nos 90 plus. Pois é. Então, calcule, por exemplo, se você segue um desenvolvimento de conteúdo onde você estuda e traz coisas que realmente vão trazer mais longevidade para as pessoas, você tem que dar conteúdo para essa pessoa. Então ela vai fazer o quê? Ela vai falar assim, nossa, eu vou viver 150 anos, mas assistindo, sei lá, Jornal Nacional. E vai ser uma hora que a pessoa fala assim, melhor eu morrer. Não é? Às vezes eu penso muito isso. Eu penso assim, por exemplo, beleza, você dá 150 anos de vida para uma pessoa, 200.
mas ela não tem nada, ela vai falar, meu, chega uma hora que eu não aguento mais viver. Né? Normalmente... Então, o QI é necessário, você mudar. E aí o que acontece? O que eu acredito? Nós vamos ter uma população, inicialmente, só os beneficiados talvez sejam os que tenham acesso a isso. Mas depois vira que nem como eu sempre falo. Quando lançou o volante de direção hidráulica, ele era só para os carros de luxo. Né? Hoje, qualquer carro, Hoje se não não tiver existe mais direção. direção Não, mecânica. exatamente. Então, assim, eu projeto. Hoje quase não existe mais carro mecânico, é tudo automático. Exatamente. Antes era um luxo ter carro automático. Não é? Antes só existia gasolina. Vidro elétrico não era um luxo? Vidro elétrico era ridículo. Exatamente. Era um tambor que você colocava na parte. Puta barulho. É isso. Então pensa, por exemplo, E o que a hoje- gente está conversando é muito importante, porque assim, não basta você dar vida longa para as pessoas. Você tem dar que vida de ter qualidade. E o cérebro vazio não Quando eu falo em funciona. qualidade, eu falo felicidade. É, Existem vários padrões de felicidade. Existe uma felicidade que ela é mais abstrata, existe uma felicidade que ela é mais literária, existe uma felicidade onde você depende mais da presença de pessoas. Entendeu? Mas o básico é usando a medicina e as tecnologias para ser feliz. Entendeu? Porque a gente tem fases nas nossas vidas, né? Existem várias fases. Tem uma época que você é feliz quando você está comprando roupa de grife. Tá Falamos andando com o sobre carro isso no- hoje, falamos né? sobre isso É. hoje. E tem época que isso já não faz diferença nenhuma. e você sabe A que felicidade está, às vezes, tá numa boa conversa, É. numa boa companhia. eu sempre digo isso o seguinte: pessoas felizes não enchem o saco da vida dos outros. elas não têm Então, nem quanto tempo. mais gente feliz tiver no mundo, Mais- menos encheção de saco a gente tem, Mais calmo é o mundo. né? Entendeu? Porque um ambiente feito de gente feliz, de não ter gente. O amargurado, o ranzinza, ele contamina muito todo mundo. Sim. Entendeu? Isso, a grosso modo, eu vou falar uma coisa aqui que pode soar triste, mas é verdade. Eu não sei quem que está assistindo a gente aqui que já cuidou de parente doente, já teve um doente Sim. crônico em casa. O doente crônico, ele requer muita atenção, muito cuidado. Então, com o passar do tempo, ele esgota o ambiente, ele exaure o ambiente. O doente crônico com sofrimento, com cuidados, com várias atitudes que não são da hora da felicidade. E às vezes ela não está nem querendo isso, mas ela está numa situação tão Não, tá ruim ruim. que ela precisa de Ela suporte. precisa. Só que o entorno está esgotado, né? Como é que Porque é faz? muito comum, por exemplo, a pessoa que tem doença crônica e todo mundo está ali em função dela, ela falece, o que o pessoal fala? Ai, descansou. Descansou. É o alento psiquiátrico da gente aceitar aquela perda, por mais que ela fosse custosa para todo mundo. Falou, ai, descansou. Então, não é esse tipo de alento psiquiátrico que a gente quer. Entendeu? A gente quer realmente que a pessoa viva bem, viva mais tempo, até, sei lá, Isso é até ela bom resolver também. que não quer mais. Que, por exemplo, assim, eu presto muito atenção nisso. Vivemos em tempos onde as pessoas elas chegam a surtar por conta de frustrações diversas. Por exemplo, eu não me conformo com tal estilo de governo, eu não me conformo com tal situação de país, eu não me conformo com isso, com aquilo. E ela chega a adentrar isso de uma maneira tão intensa que a vida dela não vai para frente. Não, porque isso aí é uma bioquímica bem conhecida, né? Eu usei ontem um exemplo da pessoa que tem um acesso de raiva e explode. Ela hiperexcita a amígdala e ela bloqueia o córtex pré-frontal, que é o córtex pré-frontal, é a parte do cérebro que é responsável pelas suas reações conscientes, entendeu? Então um regula o outro. Na hora que você consegue controlar a sua raiva, os impulsos da amígdala, o teu córtex pré-frontal ele começa a hipertrofiar e você fica mais estoico, Tá. entendeu? Então, por exemplo, essa aí é meio a gênese da tristeza. Quando você vê notícia ruim sobre política, sociedade que não anda, tudo está mais caro, tudo está mais difícil, as pessoas têm que trabalhar mais para conseguir
sobreviver, Sim. não é viver com qualidade, É. é sobreviver. Então isso vai te causando angústia, vai te causando tristeza. E essa tristeza, a notícia ruim, você tem esses receptores no corpo inteiro, tá? Você tem principalmente mas você tem no corpo inteiro, mas você principalmente tem no cérebro e no sistema imunológico. Então, quando você passa uma fase dessa, um período assim, que seja 5 minutos de notícia muito ruim, o teu sistema imunológico, ele entra num modo quase parando por 5 horas, com 5 minutos de tristeza. E aí você fica suscetível a um monte de coisa. Isso é impressionante. Por exemplo, eu já criei um hábito entre eu, a Denise e o Arthur, que quando alguém começa a falar coisa muito ruim, por exemplo, é natural. Sabe quem morreu? Sabe quem fez isso? Sabe quem fez aquilo? Aí um vira pro outro e fala assim, ó, presta atenção no que você tá pensando, tal. Aí tem gente que fala assim, não, mas isso aí é técnica de neurolinguística. Eu falo, não, isso funciona de verdade. Porque eu sempre digo isso, às vezes uma oportunidade do seu dia a dia passa batido, porque você, ao invés de olhar para frente para fazer as coisas, você olha para baixo pensando, ah, que dia horrível, que situação, porque o banco isso, não sei aquilo outro. Isso é inevitável, né? Tem uma época que você passa a considerar apenas o que aconteceu de ruim no seu dia. Sim. Você não considera o que aconteceu de bom, é quase um modo de autopiedade, né? E isso é extremamente pernicioso para a tua saúde em geral. Porque o teu sistema imunológico vai entrar em modo de proteção e ele vai reagir muito menos. Ele vai produzir menos células de defesa, elas vão trabalhar mais no slow, entendeu? Então você... E o sistema imunológico, ele manda muito no seu corpo. É o que filtra, é o sistema que vai matar vírus, matar bactéria, matar célula cancerígena, matar um monte de coisa que não é bom pra gente, entendeu? Essa é um pouquinho a ideia que eu gosto que o leigo conceba, que o seu sistema imunológico é muito diretamente afetado por situações adversas e por más notícias e afins. Vamos dar uma volta e voltar no conteúdo que eu gostaria que você falasse agora. Você está desenvolvendo cursos para profissionais médicos na linha das células-tronco e tudo mais. Quem que pode ter contato com você? Como faz para ter contato com você? Como que funciona isso? É assim, na verdade, os cursos, a medicina regenerativa, ela entende que várias áreas da saúde podem ser beneficiadas. Não só a medicina, como a odontologia, a biomedicina, porque hoje o biomédico faz muito procedimento estético. Tal. Sim, então, claro. parte das terapias celulares, um mercado muito grande é a estética, né? Até farmacêutico. Então, a gente... o âmago do curso é um só, entendeu? Mas ele é administrado de maneira diferente para profissionais diferentes, respeitando seus segmentos. Sim. Cada um tem o seu nicho. Cada um tem o seu nicho. Né? E então, ano que vem, a gente já começa com os primeiros cursos de imersão em medicina regenerativa. E nosso módulo de pós-graduação, né, conforme exigências do MEC, já está sendo finalizado. O conteúdo está todo pronto. Nós estamos só acabando a parte de finalização de vídeo. Vídeo online. Legal. Entendeu? Assim, a gente resolveu fazer um padrão que não seja só um professor falando. Na verdade, vai ter muita imagem em malha, diagramas, ele mostrando essa célula, encontra essa e acontece isso, entendeu? Mas num padrão quase Tony Stark. Muito bom. Muito Porque bom. é legal, isso aí prende sua atenção. Tem nada mais chato do que uma aula maçante. E não tem nada mais proveitoso do que uma aula que prende sua atenção. Então, essa hora que eu gosto muito da IA, muito dos recursos tecnológicos, você prende a atenção do indivíduo. Você vê um filme da Marvel, por exemplo, que é tecnologia de informática pura aquilo ali. Sim, animação 100%. Você sai do filme, você lembra de cada detalhe, cada segundo do filme. E passam anos que você não viu o filme, você lembra da cena.
Porque eles têm a fórmula de prender a sua atenção. Eles têm a fórmula de contar uma história. Obviamente, a gente ministrando o curso, você não está contando uma história que vai prender a atenção. Então, você tem que ser extremamente criativo para prender a atenção do aluno, né? E a vantagem do online também, que a pessoa que compra os módulos online, ela pode assistir quantas vezes ela quiser. A hora que quiser. Né? A hora que Bendita quiser. Ela a internet precisa... nessa parte que Exatamente. Domingo à noite, beleza, dá tempo de assistir, tá tudo certo. Exatamente. Tá? E nós estamos aqui fazendo uma parceria grande, né, com o Doctors Institute. Muito importante. Então, existem as minhas redes sociais e existe as redes sociais do Doctors, né, onde agora nós vamos lançar também os cursos no Colégio Brasileiro de Cirurgia Plástica. Muito bom. Né, mas a gente está fazendo essa integração Brasil e demais países da América do Sul. Entendeu? Porque os países latinos são extremamente receptivos. Sim. Né? São assim, a gente vai conhecendo, né? Paraguaios, chilenos, argentinos, colombianos, bolivianos, venezuelanos. Tá? Então, assim, é um povo muito educado, muito receptivo, entendeu? Muito amável, de lida fácil, né? Então isso entusiasma a gente, né? Então você fica mais espertinho, mais feliz em ensinar da mesma maneira que você vê o seu aluno se interessar pelo que você está, pela experiência, pelo conhecimento que você está passando para ele e criar uma interação ali. Então a gente cria alguns episódios hands-on, presenciais, para manter muito o contato humano também. Legal. Ó, a gente já está colocando aqui embaixo as infos necessárias, as redes sociais, tudo. Quero te agradecer demais, porque essa conversa já deveria ter acontecido já há mais tempo. Faz tempo que a gente está rolando aqui. Estamos querendo fazer isso já há muito tempo. Eu acredito que sempre tem sua hora certa de acontecer. Não é por acaso, né? Você faz parte da nossa família já, é uma coisa muito próxima pela excelência de pessoa que você é. Recíproco. Agora, Fernanda entrando junto também, né? Que é muito importante. E que você continue fazendo esse trabalho que é muito importante. A gente pretende melhorar a cada dia. Que bom, viu? Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite de vocês. Fico sempre muito lisonjeado com a maneira que vocês me tratam, a maneira que vocês me recebem e tudo que a gente pode proporcionar para os espectadores nossos aqui, né? Com certeza. Bom, se você tiver alguma dúvida, alguma informação que queira mais sobre o nosso programa ou sobre as informações que o Dr. Roberto Bijos passou, deixa aqui abaixo o seu comentário, deixe também seu like, se inscreva porque é importante para a gente e a gente se vê no Luxo a Mais Podcast na semana que vem.